100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7:02. Hoje é quarta-feira, 18 de março de 2020. Região tem caso suspeito da Covid-19 em Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Macaé, Pádua e Itaucara. Ônibus de Campos com meia lotação e janelas abertas. O governo pedirá ao Congresso para reconhecer estado de calamidade pública. Dentro do Rio de Janeiro, proíbe circulação de ônibus entre a região metropolitana e municípios do interior. Brasil registra a primeira morte por coronavírus e investiga 5 óbitos. Dólar recua nesta terça-feira, mas segue no patamar de R$5. Arroba do boi gordo sem alteração nesta terça segue negociada a R$195,15, segundo o Rural Business. E o açúcar cristal, saca de 50 quilos, segue em baixa, cotada a R$77,50, com menos 1,14% ao dia. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje será de sol e aumento de nuvens na parte da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Temperatura no momento é 23 graus e a máxima podendo chegar a 32. Mix Notícias. Até o início da tarde de ontem, o norte e noroeste fluminense seguia sem caso confirmado de coronavírus. No entanto, 20 pacientes com suspeita de contaminação são acompanhados em Campos, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Macaé, Santo Antônio de Pádua e Itaucara. No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde confirmou 31 diagnósticos da doença, sendo que, em um caso, o paciente está em estado grave. Até o momento, a incidência se concentra na capital do estado, Niterói e Sul Fluminense. A Vigilância em Saúde de Campos informou que acompanha 2 casos suspeitos, cujos resultados dos exames ainda não foram divulgados. Ambos os pacientes não apresentam sintomas, mas continuam em isolamento domiciliar. A Prefeitura de São João da Barra monitora 2 casos suspeitos de coronavírus. São pacientes que vieram do Rio de Janeiro e apresentaram sintomas leves. Elas estão em casa e só depois de exames o município poderá dar mais detalhes. São os primeiros casos suspeitos do município são-joanense, que vem adotando uma série de medidas para tentar conter a chegada do vírus. 2 idosos, moradores de São Francisco de Itabapoana, estão sendo monitorados após terem tido contato no Rio de Janeiro com pacientes portadores do novo coronavírus. O casal, que vive em Barra de Itabapoana, não apresentou sintomas, mas está sendo acompanhado diariamente pela Secretaria de Saúde do município e segue em isolamento domiciliar. Em Macaé, havia 9 casos suspeitos de coronavírus até a última sexta-feira, mas 3 foram descartados após avaliações e 6 seguem como suspeitos. Em São Fidélis, a Prefeitura informou que existe 3 casos suspeitos, sendo acompanhados no município. De acordo com a nota oficial, uma paciente está em isolamento hospitalar e 2 em isolamento domiciliar. Mix Notícias. Por conta da pandemia do coronavírus, os ônibus de Campos passarão a circular com meia lotação e janelas abertas. Além disso, algumas outras medidas serão impostas ao transporte público do município. Os veículos sofrerão lavagem especial à noite. Os funcionários receberão material de higiene para limpar os corrimãos dos ônibus a cada viagem. Aqueles com mais de 65 anos, grupo de risco na contaminação pelo Covid-19, deverão ficar em casa. E ainda é bom evitar o pagamento de passagem com dinheiro em espécie, adotando a bilhetagem eletrônica. Nos táxis também será determinada a limpeza com álcool, com auxílio do PROCON, se for preciso, para a garantia da compra do material sem abuso. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou nesta terça-feira que o governo pedirá ao Congresso Nacional para reconhecer estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com a presidência, se for reconhecido o estado de calamidade, a União não precisará atingir a meta fiscal prevista para 2020. O orçamento deste ano, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, admite déficit fiscal de até 124,1 bilhões de reais nas contas públicas. Mix Notícias. O Detro do Rio de Janeiro determinou em portaria publicada no Diário Oficial de ontem, terça-feira, dia 17, a proibição da circulação de veículos das modalidades regular,
fretamento e complementar entre a região metropolitana e os demais municípios do estado do Rio de Janeiro. A portaria tem validade de 15 dias consecutivos ou até a revogação do decreto estadual 46.970. Segundo o DETRO-RJ, o transporte intermunicipal realizado dentro da região metropolitana continuará sendo operado com os passageiros podendo ser transportados somente sentados. Já o transporte entre os municípios do interior continuará ocorrendo normalmente. A medida foi tomada considerando que a maior parte dos casos do Covid-19 no estado está concentrada na região metropolitana. O estado de São Paulo registrou na manhã de ontem o primeiro caso de morte de uma vítima por coronavírus do país. O homem de 62 anos, morador da capital do estado, que também tinha diabetes e hipertensão, deu entrada em um hospital privado não identificado no sábado, dia 14, e faleceu no último domingo. Ele não tinha histórico de viagem. O estado informou que investiga outros 4 óbitos. Um outro óbito ocorrido no município de Miguel Pereira, no estado do Rio, também aguarda exame de confirmação. O último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio aponta 33 diagnósticos da doença, sendo uma delas de um paciente em estado grave. No país, são 291 casos, segundo o Ministério da Saúde. Mix Notícias. O dólar fechou em queda ontem, terça-feira, depois de bater pela manhã em R$ 5,08, em dia em que foi confirmado o primeiro óbito por coronavírus no Brasil. No foco dos investidores, além dos impactos da pandemia na economia global, permaneceu a decisão sobre a taxa básica de juros a ser anunciada hoje, quarta-feira, e estímulos dos principais bancos centrais. A moeda norte-americana recuou 1,10%, negociada a R$ 5,00. Na máxima, bateu R$ 5,08, maior cotação nominal sem considerar a inflação já registrada no país. Já o Ibovespa fechou em forte alta de 4,85% a 74.617 pontos após o tombo da véspera. Ontem, terça-feira, o Banco Central dos Estados Unidos anunciou o programa de compras estruturais, ou seja, notas promissórias, cujo mercado vinha sofrendo problemas de liquidez nos Estados Unidos. No Brasil, o Banco Central realizou nesta manhã leilão de linha. É a venda com compromisso de recompra, com oferta de até 2 milhões de dólares. Um leilão semelhante já havia sido realizado na sexta-feira, a primeira vez que o Banco Central fez oferta líquida da moeda nessa modalidade desde 17 e 18 de dezembro do ano passado, destacou a Reuters. Mix Notícias. O IBGE informou ontem que a realização do censo demográfico foi adiada para 2021 diante do avanço do surto de coronavírus no país. A coleta de dados estava programada para este ano. Segundo o IBGE, o próximo censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta será realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021. O concurso, com 208 mil vagas destinado para a realização do levantamento, foi suspenso. Os candidatos que já fizeram o pagamento das inscrições serão reembolsados. O IBGE informou na tarde de ontem, terça-feira, que irá suspender as visitas domiciliares para a coleta de informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD. A medida foi adotada diante da necessidade do país de conter a disseminação do coronavírus. É por meio da PNAD que o IBGE produz os principais indicadores do mercado de trabalho. Para ela, são visitados mais de 210 mil domicílios a cada trimestre, cerca de 70 mil por mês, distribuídos por mais de 3.500 municípios do país. Ao todo, mais de 2 mil agentes de pesquisa são envolvidos na coleta. Em nota, o IBGE informou que está estudando alternativas para manter a realização da pesquisa sem necessidade de fazer visitas domiciliares. Mix Notícias. O Conselho Nacional de Previdência reduziu nesta terça-feira, dia 17, o teto dos juros do empréstimo consignado dos aposentados e pensionistas do INSS. É a primeira queda desde setembro de 2017. Além disso, o prazo para quitar o consignado dos aposentados e pensionistas ficou maior. Agora, quem contrair o empréstimo terá até 7 anos para saldar a dívida. O empréstimo consignado é aquele descontado diretamente na aposentadoria ou pensão. O valor máximo depende de quanto o interessado receber por mês, para que a renda não fique comprometida.
Os preços do petróleo terminaram nesta terça-feira abaixo da marca de $30 por barril, novamente pressionados pela pandemia de coronavírus, que desacelera o crescimento econômico e a demanda pela commodity, e pela guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia. Países como Estados Unidos e Canadá, além de nações da Europa e na Ásia, estão tomando medidas sem precedentes para conter o vírus, que já matou 7.500 pessoas. Diversos governos ordenaram a restrição de movimentos e o fechamento de negócios, reduzindo a demanda por combustíveis. Mix Notícias. O governo federal encaminhou ao Senado ontem, terça-feira, dia 17, a indicação de 2 novos gestores de agências reguladoras. Se aprovados, os novos diretores vão atuar na Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. As indicações foram publicadas no Diário Oficial da União, mas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. Não há prazo para que elas sejam colocadas em votação. Para a ANEEL, foi indicado o engenheiro eletricista Elvio Neves Guerra. Ele trabalha na agência há 20 anos e desde 2006 é superintendente de fiscalização dos serviços de geração da ANEEL. Para a direção-geral da ANP, o governo Jair Bolsonaro indicou um oficial da reserva da Marinha, Rodolfo Henriques de Saboia. Atualmente, ele é superintendente de meio ambiente da Diretoria de Portos e Costas da Marinha. Por unanimidade, o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aprovou na sessão de ontem, terça-feira, dia 17, o adiamento para 21 de junho da data de votação das novas eleições para prefeito e vice do município de Italva, no Noroeste Fluminense. Com a mudança, outras datas do calendário das eleições suplementares do município terão que passar por adequações. No dia 30 de março, quando a Corte volta a se reunir, o calendário eleitoral com as novas datas deverá ser divulgado. O adiamento das eleições suplementares faz parte de um conjunto de medidas institucionais anunciadas pelo Tribunal para ajudar a conter a propagação pelo coronavírus, o Covid-19. Mix Notícias. Passadas mais de 24 horas desde a morte do primeiro brasileiro vítima do Covid-19, familiares que moravam com ele no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo, e que também apresentavam sintomas semelhantes aos da doença, ainda não haviam sido submetidos a testes para a detecção do coronavírus na tarde de ontem, terça-feira. Segundo familiares, seu quadro foi agravado por uma pneumonia repentina. A vítima do coronavírus morreu na manhã de segunda-feira, segundo atestou o exame divulgado ontem, terça-feira. O enterro foi na manhã de ontem, na zona sul de São Paulo. A infectologista Carla Guerra faz um apelo. Fiquem em casa. Estamos muito preocupados. Reforcem as medidas de proteção e se cuidem. Diz em tom de desabafo durante a entrevista à BBC News Brasil no início da tarde de ontem, terça-feira, dia 17. O pedido é feito pela profissional após acompanhar por 6 dias o caso do primeiro brasileiro que teve a morte confirmada em razão do novo coronavírus. Ele não tinha histórico recente de viagem ao exterior e não teve contato com nenhum paciente doente. Desta forma, o caso dele é considerado transmissão comunitária, quando não se sabe a origem do vírus. Mix Notícias. Diabetes e doenças cardiovasculares são os maiores fatores conhecidos de agravamento da Covid-19 causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A diabetes sozinha poderia aumentar o risco de complicações de 2 a 3 vezes. Os dados são de pesquisas realizadas em Wuhan e Hong Kong, na China. São preliminares, pois a Covid-19 é uma doença nova. A diabetes aumenta o risco mesmo em pessoas mais jovens. Esclareceu em artigo Juliana Chan, diretora do Instituto de Diabetes e Obesidade da Universidade de Hong Kong. Um paciente de 69 anos que havia sido testado positivo para o novo coronavírus morreu na noite de ontem, terça-feira, no Hospital Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio. O anúncio foi feito pela própria unidade de saúde que, em um comunicado, disse que o paciente, que era hipertenso, morreu por choque séptico e pneumonia. O idoso, segundo o Hospital Icaraí, possuía história epidemiológica para o Covid-19. O enteado dele, que não foi atendido pelo Hospital Icaraí, veio de Nova York, nos Estados Unidos, com teste positivo, com o quadro iniciado no dia 11 de março de 2020. O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco, afirmou a unidade. Mix Notícias.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu a portaria que autoriza o uso da força policial para ajudar no combate à pandemia do coronavírus. Ele afirmou que a medida vai ser bem compreendida pela sociedade e a comparou à revolta da vacina ocorrida no Rio de Janeiro no início do século XX. Editada nesta terça-feira, ontem, junto do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, a portaria prevê que a polícia possa obrigar indivíduos suspeitos de contaminação da doença a ficar em isolamento ou quarentena. Estabelece também crimes no caso de descumprimento das medidas. O Procon Campos registrou denúncias da prática de preços abusivos na venda do álcool em gel, em decorrência da pandemia de coronavírus. O órgão intensificou as fiscalizações, que já estavam em curso, e, em casos de constatação da busca de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, é imediatamente lavrado o auto da infração pelos fiscais. A ação é passível de multa. No caso desta pandemia, a imprevisibilidade no aumento da demanda torna possível também os casos em que a distribuição e fabricação de determinados artigos possam ter custos mais altos. Nesta situação, há um aumento real no preço do produto e não abusivo. Mix Notícias. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 10:07 da manhã de hoje, quarta-feira, dia 18, 350 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 17 estados e no Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de ontem, terça-feira, contabiliza 291 infectados. Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça-feira, ontem, dia 17, 8.819 casos suspeitos, 1.890 casos descartados e 18 pessoas que estão hospitalizadas, 7% do total. A decisão do Comitê Olímpico Internacional, o COI, de manter as Olimpíadas de Tóquio na data prevista, desagradou diversas figuras ilustres do esporte. Uma delas foi a canadense Haley, lenda do hóquei no gelo, que é inclusive membro do COI. Em diversas postagens em uma rede social, a ex-atleta disparou contra a entidade, revelando ter sido voto vencido e classificando o não adiamento como um ato irresponsável. Ela disse: "Pensei bastante nisso nos últimos dias e a minha posição mudou. Votei representando o desejo dos atletas e a minha ideia de protegê-los. Como membro do COI, médica e participante de 6 Olimpíadas, classifico como irresponsável a decisão de hoje", escreveu a canadense. Mix Notícias. O consórcio Térmica do Açu, responsável pela construção da termoelétrica Gás Natural Açu, informou ontem, terça-feira, dia 17, que vai dispensar pelos próximos 3 dias os funcionários que atuam no canteiro de obras, a mão de obra direta. Já a partir da próxima segunda-feira, dia 23, os operários entrarão de férias coletivas. A medida foi adotada devido ao crescimento de casos de coronavírus. O comunicado informa ainda que casos específicos de atividades essenciais serão alinhados pelos líderes com suas equipes. De acordo com a nota, os 3 dias de ausência, entre quarta e sexta-feira, serão abonadas sem prejuízo aos colaboradores. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai propor hoje, quarta-feira, dia 18, que todos os julgamentos do STF passem a ser feitos em plenário virtual. A medida será discutida na chamada sessão administrativa do tribunal, prevista para hoje, e no plenário virtual não há necessidade da presença física dos ministros. Os magistrados incluem voto no sistema eletrônico por meio de um computador. Toffoli vai propor os julgamentos em plenário virtual em razão do avanço dos casos de coronavírus. Você ouviu Mix Notícias. Mix.